mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Olá, bom dia, estimado ouvinte. Seja bem-vindo ao seu programa Vida Plena, que cuida da sua saúde em 3 dimensões. É isso mesmo? É nossa missão cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. E nós fazemos isso por meio dos temas que são abordados aqui diariamente nessa frequência 93.9 em FM. É a Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Saiba que este programa tem a coordenação de Ana Miguel, a técnica é de João Salgueiro, a produção é de Domingo Chiquete com assistência de Frantana Rote e apresenta para si o seu amigo, o seu companheiro Adérito da Silva. 93.9 A Sintonia da Esperança. Olha, estimado ouvinte, esta é a Sintonia da Esperança e você pode também encontrar-nos nas redes sociais. Visita a nossa página no Facebook, Rádio Adventos, o canal no YouTube com o mesmo nome, Rádio Adventos, o Instagram é @Rádio Adventos e para o WhatsApp basta discar 923 89 21 77, eu repito com muito prazer, 923 89 21 77. Você pode também deixar a sua mensagem neste número ou ainda acompanhar-nos online em www.radioadventos.ao e fique por dentro de toda a programação da Rádio Adventos. Agora sim, nós vamos, querido ouvinte, a saudação musical que é habitual aqui no seu programa Vida Plena para deixá-lo bem disposto, com muita boa disposição e assim ganhar o dia. Neste dia especial que vamos ter aqui um tema super importante para a sua atenção. Vamos agora ouvir a música aqui, a sugestão do nosso técnico João Salgueiro. Ouça essa música para a sua reflexão e nós voltamos daqui a pouquinho após a música. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro
Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Você estava ali, é música de Sérgio Sás e Reis Coral, aqui nesta sintonia a 93.9 FM, Rádio Adventos, e oferecemos a música, estimado ouvinte, para que você possa estar bem disposto, como já dissemos, e também a refletir na mensagem que foi passada. E nós vamos continuar aqui no seu programa Vida Plena, dizer que hoje é um dia muito especial. Temos novamente aqui a doutora Arlete Lupassa. Está conosco, doutora. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Ok, a doutora dá para ver que está muito bem disposta, estimado ouvinte. Pena que você não está aqui para ver o rosto e o sorriso radiante da doutora. E nós vamos continuar. Dizia que hoje vamos falar sobre um assunto mesmo muito importante. E nós queremos já que o estimado ouvinte passar esta recomendação para que você possa pegar a sua caneta e pegar também a sua agenda, fazer anotações mesmo, porque vamos ter um consultório de saúde aqui nesta manhã. Vamos falar sobre dieta saudável para diabéticos. O que um diabético pode comer? É isso mesmo, estimado ouvinte. Você que possivelmente seja também um doente ou convive com pessoas, não é, que padecem dessa doença, então este é o momento para você ter mais informações a respeito dessa doença. Doutora Arlete, ontem nós falamos aqui sobre alimentação saudável para idosos. Sim. Exato, e nós vimos que uma das consequências da má alimentação na terceira idade é o surgimento de diabetes. Sim. Exato, porque nesta fase da vida a doutora explicou que os idosos começam a perder o paladar, por exemplo, e isso leva eles a adicionarem o sal, Mais o açúcar nas sim. refeições. Isso é verdade. Os nossos hábitos errôneos, né, nos levam, os hábitos errôneos alimentares nos levam a ficarmos doentes, né? E uma das doenças pode ser diabetes, pode ser hipertensão, pode ser colesterol alto, ácido úrico, tudo isso por comermos mal, né? Então, diabetes o que é? É uma doença crônica que ocorre quando o corpo não pode produzir insulina suficiente. Então, quando não produz essa insulina suficiente, o seu açúcar sobe. Okay. E dentre essa definição de diabetes está dividida, tem outros tipos de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, tipo 2, que é adquirido, o tipo 1 que pode ocorrer entre crianças e adolescentes, pode acontecer aí nesse período, que é adquirido, né? O que é hereditário, não adquirido. O diabetes tipo 2, que é adquirido, né? Numa certa idade já adulta, por exemplo, com 50, 60 anos. Mas nos dias de hoje está sendo muito mais cedo, por causa dos nossos hábitos alimentares Já errados. O que leva, na verdade, Calma. E também tem a diabetes gestacional. Ok. Yeah. Quando uma mulher estiver grávida, pode vir a ter diabetes também. Então tem que ter bastante cuidado nessa fase bonita, mas cuidado com a alimentação. Com a alimentação. Então, o que é que o diabético pode comer? Essa é a grande questão, é a questão do dia mesmo. Que na verdade faz o tema da edição de hoje. Vale ressaltar aqui que não é só o paciente diabético que é diabético. A família também vira diabética. É uma preocupação enorme. Certo. É aquele policiamento, não pode comer, o que pode comer está errado. Então é importante realmente nós definirmos e explicar aqui o que é que o diabético pode comer. Certo. Eu vou começar a explicar algo que muita gente tem dificuldade em dividir, decifrar. A alimentação está dividida em 3 grupos grandes, né? Que são os energéticos,
os construtores e os reguladores. O que são os energéticos? Nós chamamos de carboidratos. Esse é o principal problema de todo diabético e seus familiares, os carboidratos. Os carboidratos são alimentos constituídos por açúcares, Ok. principalmente. E esses alimentos que, ou às vezes o médico tira, ou às vezes um amigo, um parente, um vizinho diz, olha, pare de comer. O que são? Eles são energéticos porque nos dão energia. Conseguimos pular, brincar, fazer as coisas do dia a dia. Que podemos encontrar todos os dias e comemos todos os dias. Vou começar pelo pão, o arroz, a massa, a batata doce, a mandioca, banana pão, batata doce, inhame, o funs. São os famosos carboidratos que normalmente o diabético lhes são proibidos de comer. Mas agora, doutora, atenção, esse é mesmo complicado. Parece meio complicado porque os alimentos que a doutora acaba de citar são aqueles que habitualmente não fazem parte do nosso Do prato nosso diário. dia a dia, Certo. sim. Não quer dizer que o indivíduo diabético deixa de comer todos esses alimentos, porque são importantes para a saúde deles. Certo. Quando nós retiramos todos esses alimentos para um diabético, eles começam a ter fraqueza, a glicemia, em vez de estar no nível normal, baixa, porque esses alimentos dão energia para a célula. Quando nós tiramos, aí o Então? paciente fica com hipoglicemia. Então, são os dois extremos. Ou hiperglicemia, açúcar alto, ou hipoglicemia, açúcar baixo. Baixo. Então, não devemos tirar o pão, não devemos tirar o arroz, não devemos tirar a massa, não devemos tirar a mandioca. O que vale aqui nesses alimentos são as quantidades. Boa. São as quantidades. E neste caso vamos aqui a aplicar o princípio, doutora, que é um dos remédios naturais que a doutora fez recordar no Equilíbrio. programa de ontem, o equilíbrio, O a equilíbrio. temperança. Isso. Certo. E um dos alimentos que todo mundo tira, que muita gente também nem gosta de comer, é o coitado do pão. O pão é o famoso vilão que não Sim. pode comer porque faz mal, porque engorda, o diabético não pode comer. Mas- Eu já defini aqui que todos os alimentos têm açúcar. Se, por exemplo, tu orientas um diabético que tira o pão, mas o arroz tem açúcar, a batata doce tem açúcar, a mandioca tem açúcar, o funs tem açúcar. Entendeu? Então não tem essa necessidade de nós retirarmos o pão na dieta do diabético. Então, doutora, só aqui para situarmos o nosso ouvinte, porque isto é muito mais além daquilo que somente os médicos recomendam. Estimado ouvinte, a doutora Arlete, não é? Ela é nutricionista, atenção. Ela é especialista nessa área e por isso convidamos-a para então poder esclarecer, poder ir mais a fundo, ir além somente de saber o que é diabetes, da doença. E aqui está já a passar as orientações, não é? Passar as recomendações também, por isso dissemos, você deve anotar todas as dicas que estão a ser passadas pela doutora. Neste caso, doutora, é importante também, além, depois de diagnosticar a doença e tudo mais, além do médico ou especialista, é necessário também a consulta, ou o doente ou o paciente, ou mesmo o familiar e não só, recorrerem a um nutricionista para Com melhor orientação. certeza, sim. Porque o que tem acontecido muito no consultório é que o diabético já andou por tantos lugares, já ouviu tantas orientações erradas. Certo. E quando chega a nutricionista, a glicemia já está Já. bastante alta, está a 300, está a 500. E que tantos limites que foram dados e não conseguiu controlar a glicemia. Então é importante, sim, o diabético procurar uma nutricionista. Então, estimado ouvinte, anote isso. Tá? Anote isso porque é importante. Pode continuar, doutora. Então, eu estava a dizer sobre o pão. Não quer dizer que também quando for comer o pão, o diabético não vai comer 2, 3, 4 pães, ou o famoso mate inteado, né? Porque isso sim Aquele vai pão. aumentar a sua glicemia, né? O importante aqui são as quantidades. Então, é um pão pequeno, quantidade bem pequenininha. Pode variar sim com pão integral, pode variar sim com bolachas de água e sal. E não é o pacote todo, como tenho visto alguns pacientes, são no máximo 6 bolachinhas Ok. de água e sal que pode fazer o seu pequeno almoço.
Para quem quiser variar o seu pequeno almoço, substituir o pão, aí sim pode comer uma metade de batata doce, uma metade de mandioca, de inhame, para substituir o pão. Mas é uma metade pequena, não quer dizer que é o prato todo ali no pequeno almoço. E neste caso, a mistura, há essa possibilidade de ter o pão ao mesmo tempo, por exemplo, com a batata doce? Não, Nada disso. nada não é disso, recomendável. não pode misturar, porque você já está substituindo a batata doce pelo pão. pelo pão, certo. Então não pode fazer essa mistura. E às vezes pergunta, doutora, então o que é que eu vou tomar? O que é que eu vou acompanhar com esse pão? Pode ser um chá, mas sem açúcar, ou um leite meio gordo. Falando em açúcares, não pode ser, como tem se dito aí, que o açúcar castanho ou açúcar demerara ou mascavo é açúcar para diabéticos. Não é açúcar para diabéticos. Atenção, agora qual é o açúcar, doutora? Zero açúcar, Zero nenhum açúcar. pingo de açúcar e muito menos o mel, porque o mel também é carboidrato e tem açúcar. Quem consumir mel adicionando ao açúcar, então estar a adicionar ao chá, eu já defini que o pão tem açúcar. Certo. E nós acrescentamos mais um pouquinho de açúcar, ou mel, por exemplo. Estamos a consumir 2 açúcares. O do pão e... Isso, o adicionado, se for o mel, por exemplo, é um açúcar demerara. Mas o Aí chocolate- não consegues controlar a sua glicemia. E aí, só que agora a questão fica, né, por parte do ouvinte, possivelmente a dizer, mas pão tem açúcar, como assim? Pode ser uma novidade para ele. Sim. Mas não sente, não é doce e tudo mais. No organismo, ele se transforma em Tem açúcar. Daí é importante essa recomendação. Isso, por isso é que não se pode adicionar açúcar aos sumos, por exemplo, ao chá, não pode. O diabético não pode adicionar nada de açúcar. Por isso, Zero açúcar. zero açúcar. Zero açúcar. Não se pode adicionar os açúcares aí nos líquidos. Outro problema também que os pacientes têm muita dificuldade em saber se pode ou não comer ou acompanhar o que pode comer são as frutas. Ok. As frutas, elas também têm açúcar. E naturalmente. Isso, naturalmente. Mas não quer dizer, sendo diabético, por ser uma fruta natural, tenho que comer 2 bananas, 2 laranjas, 2 maçãs. Não pode. Normalmente, eu oriento sempre 2 frutas ao longo do dia. Ok. No meio da manhã e no meio da tarde. Para nós controlarmos os lanches. Porque o diabético não pode ficar muito tempo sem comer. Tem que comer a cada 3 horas. Para evitar hipoglicemia Muito também. Porque o diabético também sente muita fome. Os familiares sempre reclamam, doutor, ele come muito, está sempre a comer, não consegue se controlar. É normal, é um dos sintomas normais dos diabéticos. Então tem que ter bastante paciência e fracionar bem os alimentos. Por isso, as frutas estão aí para poder cobrir os horários dos lanches, para que não fique muito tempo sem comer. Então, quais são as frutas que o diabético pode comer? Sim, e por outra, adicionando a esta pergunta, doutora, além de quais são as frutas, visto que comem, não é, A cada a 3 cada horas. 3 horas, por exemplo, numa refeição ele pode também comer Uma fruta. uma única fruta de um tipo ou diferentes, ou mais, por exemplo. Após a refeição, é isso? Pode ser antes, depois, mas a questão é se pode ou é aconselhável comer, por exemplo, 2 tipos de frutas. Não, não. Um Por único exemplo, tipo de no meio fruta, da manhã, certo. come uma banana. E falando em banana, banana. sim, Boa. só banana. E falando em banana, não pode ser aquela banana muito madura. Tem que ser aquela semi-madura, igual a banana pão. Boa. Porque aí já estará bastante doce. Então, somente uma fruta nesses intervalos. Por exemplo, de manhã, no meio da manhã come uma banana, no meio da tarde pode comer uma laranja, por exemplo. Não 2 bananas, 2 laranjas, 2 maçãs, porque as frutas também têm açúcar, pode aumentar, sim, o nível de glicemia no organismo. Então, é importante controlar as quantidades de frutas. Por exemplo, se for mamão, melancia, melão, abacaxi, procure comprar de tamanhos menores. Aí já consegues dosar a fatia pequena. Boa. Porque quando compramos aquelas frutas maiores, estará a comer uma quantidade maior. Maior, ok. Pode alterar também a glicemia. Então é importante ficar atento quando for comer esse tipo de frutas. Mas não tem problemas nenhum o diabético comer todas as frutas. Outra fruta que tem que ter bastante cuidado, por exemplo, é a uva.
Nós gostamos de comer o cacho todo. Exato. A uva é uma fruta calórica, mesmo para quem não é diabético. Não pode comer o cacho todo, porque quem quiser manter o peso Ok, tem que nada de dosar. excesso. O máximo são 10 baguinhos, 10 unidades, o mínimo 5. Mas essas unidades por dia ou a cada refeição? Para quem não tem essa doença, por exemplo. É bom incluir sempre aos lanches, né? Ok. Pode ser por dia, dependendo se estiver em casa ou não, mas não pode exagerar. E também não pode ser logo após a refeição, né? Por ser uma fruta calórica. Principalmente para os diabéticos, a fruta não pode ser uma sobremesa logo após a refeição. Tem que ser sempre nos intervalos das refeições. Ok? Muito bom, doutora. Certeza há muito por falar, mas o nosso tempo já está a correr, a conversa está tão boa. Vamos, doutora, fazer uma curta pausa. Vamos fazer uma curta pausa para que o estimado ouvinte possa então chamar os familiares. Olha, aqui está a passar na Rádio Adventos um programa que está a falar sobre este assunto, diabetes, então eles precisam também chamar outras pessoas. Por isso, estimado ouvinte, convide mesmo amigos, familiares e não só, que preocupam-se com a saúde de quem sofre com esta doença diabetes. E aqui estamos a passar recomendações importantíssimas para que você, estimado ouvinte, possa ter uma saúde plena e também possa cuidar bem de quem sofre desta doença. Vamos a uma curta pausa, vamos ao intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Comece o sábado com a Rádio Adventos em companhia do programa Feliz Sábado. Acompanhe todas as sextas-feiras na Sintonia da Esperança. Feliz Sábado. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Pessoas que doam a vida para salvar outras vidas. Depois do meu batismo, um mês depois, eu fui chamado para ser missionário. Vidas que estavam no fundo do poço encontraram em Jesus razão para viver. É que não há melhor lugar no mundo que estar ao lado de Deus. Ele é o único que pode curar qualquer ferida. Então eu digo, Deus tem um plano para mim. Histórias de missão, a razão para se reerguer. Todos os sábados, aqui na Rádio Adventos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. .9, a sintonia da esperança. Essa é a Rádio Adventos. Esta é a Rádio Adventos. Atenção, estimado ouvinte, o programa é Vida Plena. Já estamos de volta depois de uma curta pausa. Estamos a falar sobre um assunto muito importante. Estamos a abordar aqui a alimentação ou a dieta saudável para diabéticos. E a grande pergunta do dia é, na verdade, são tantas proibições. O que um diabético pode comer? E a nossa convidada é a doutora Arlete Lupassa, está a esclarecer, aqui passar orientações super importantes para quem padece dessa doença ou tem familiar e não só. E você, estimado ouvinte, já dissemos, pode continuar aí a fazer as suas anotações. E porque o conhecimento é mesmo super importante, já que falamos na primeira parte que além do médico, depois de diagnosticar a doença,
você precisa também recorrer a um nutricionista para então ter todas as orientações, mas você já pode aproveitar aqui porque temos a nutricionista Arlete Lupassa que está aqui a passar as orientações. Agora, continuando, doutora, penso que podemos avançar. Já respondeu, já passou aqui a algumas orientações, no caso, o que é que um diabético pode comer, falou das frutas e não só, o pão, que não é necessário retirar da dieta. Mas sim aplicarmos aqui o princípio da temperança, que é um dos 8 remédios naturais. Temperança, na verdade, é na verdade o controle, não é? É o equilíbrio. O equilíbrio, não exagerar, a moderação. Sim. E quanto a, doutora, às verduras? Vamos aqui tocar neste ponto. As verduras, elas são ricas em fibras. Eu digo sempre aos pacientes que elas têm a mesma função dos alimentos integrais para quem é diabético. Então, se tiver aquela dificuldade, olha, só tenho que comer arroz integral ou massa integral e mais nada. Não, as verduras também têm essa mesma função. Por exemplo, se for comer um fungo de milho, e eu gosto do pala-pala, que eu gosto de chamar a fuba integral. Por quê? Porque ela também tem fibras, tem aquele farelo, então conseguimos também controlar o nosso açúcar. Então é interessante, por exemplo, comer um fungo de milho com uma jumboa, uma carne grelhada, por exemplo, e o seu prato está completo. Muito bom, doutora. Não precisa se preocupar, por exemplo, com o arroz integral. Por acaso, se não tiver, se tiver mais caro, porque muita gente orienta que comendo os alimentos integrais é tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Lembrando que também os alimentos integrais são carboidratos e também têm açúcar, então tem que ter cuidado, porque muitos diabéticos pensam que comendo alimentos integrais é a cura e vai baixar, e que pode comer em grandes quantidades. Está errado. Tudo aqui é sempre o equilíbrio. Mesmo temperança. Sendo integrais, tem que ter bastante cuidado na hora de comer. A doutora falou de fungos, por exemplo, mas eu sei que há muitos ouvintes, há muitos têm por preferência o fungo de bombô. De bombô, sim. Sim, é recomendável para quem é diabético, doutor? É recomendável. Porque assim, não podemos ser tão extremistas. Temos que levar sempre em consideração o hábito alimentar do paciente. Exato. É que eu já referi anteriormente. Quantidade sempre aqui é importante para o diabético. O arroz, o fungo, a batata, a mandioca, o pão, tem que comer sempre em pequenas quantidades e evitar combinações. Por exemplo, fungo misto. Ok. Acrescentando a fuba de bombom ao fungo, né, de milho. Isso aí está errado, porque são 2 açúcares. Então tem que separar, ok? Então pode sim comer o fungo de bombom, mas em pequenas quantidades. Eu digo sempre, são 4 colheres de sopa que tem que servir ao prato. O que tem que encher o seu prato aí são as verduras. Couve, jimboa, rama, úlceas, mengalecas, quiabo é perfeito, berinjela. Então, tudo que for comer, vai comer batata doce, tem que ter verdura. Vai comer mandioca, tem que ter verdura. Porque muita gente gosta de comer, por exemplo, batata doce, mandioca e banana pão. O famoso mofete. Ok, é isso. Esse prato é muito querido. Todo mundo querido. Ama comer o famoso mofete. Proibir aqui, está proibido sim. Atenção, porque na primeira parte falávamos no caso da mistura, nesse caso. Sim, porque aí está banana pão, que é doce. Tem a batata doce. Sim. A mandioca. Sim. É muito açúcar. Tem, isso. Então não se pode fazer essa mistura. E para piorar ali nesse prato de mofete, nós acrescentamos a farinha sobre o feijão. Certo. E a farinha é feita de quê? De mandioca. Não há necessidade de nós termos essa combinação no nosso prato, porque é muito açúcar, muita caloria para se comer num só momento. Então, para quem é diabético, lamento informar, se for para comer um mofete, vai comer ali o peixe grelhado, tem que ser salada, não é cebola picada, e ou uma mandioca, ou a batata doce, ou a banana pão. Mas nunca os 3. Prontos. Só para a doutora se lamenta informar, mas aqui vamos aplicar o princípio que a doutora bem disse e já conhecemos, que é a temperança, a moderação. O equilíbrio. O prato, nesse caso o mofete, para o estimado ouvinte que padece dessa doença ou para quem tem familiares que padecem, nesse caso é limitado. Sim. Não vai deixar de comer
o mofete, mas vai Está apenas limitado. limitar. Ok. Pode comer De até o acordo à orientação. feijão, Certo. mas sem óleo de palma. Ok, muito bem. Falando em óleo de palma, vou já aqui explicar o que não pode, o que é que o diabético não, pode comer. Vamos a isso, doutora. O chamado ouvinte está a anotar, de certeza. O feijão de óleo de palma, né? O óleo de palma não pode entrar, as muambas não podem entrar, os peitos altos, as miudezas, tudo que tem gordura, né? Por exemplo, um bacalhau com natas. Lamento muito, o diabético também não pode comer. Bacalhau com natas, proibido. Proibido, também tem bastante gordura, porque são 2 nutrientes que podem alterar a glicemia, os açúcares e as gorduras. Por isso é que nós orientamos aos pacientes que têm que comer sempre algum grelhado, ou então estufado, mas sem quase nada de gordura. Tem que ser em pequenas quantidades também as gorduras. Então, esses alimentos não podem entrar. Bolos, gasosas, chocolates, bolachas, rebuçados, isso também o diabético não pode comer, Por nada. pode esquecer. Outra coisa também que muitos diabéticos gostam ou perguntam, posso beber sumo natural? Sim. Esta é a pergunta, certo? Alguns. O sumo natural. Alguns. Então, doutora, vamos lá. Quais são os sumos que podem? De mucua? Sumo de mucua. Natural, sem açúcar. Sem é isso? açúcar. porque O ele já sumo de contém açúcar, mucua, sim. de maracujá e de limão. Os outros sumos não. Por quê? Porque quando vamos preparar um sumo natural, vamos pensar de laranja. Não vamos usar apenas uma laranja, vamos usar Mais duas de ou... uma, ok. Isso. E o sumo estará doce. É a concentração de muitas frutas, né? De muita laranja nesse momento. E pode alterar, sim, a glicemia do paciente. Como ananás também. Isso, ananás também é uma fruta com muito açúcar, não pode fazer essa mistura. A melancia também. Então, quem quiser tomar o sumozinho natural tem que ser somente de mucua, de limão e maracujá e sem açúcar. Sem açúcar. Uhum. As carnes. Sempre perguntam, doutora, o que é que eu posso comer então? Posso não comer carne? Pode. Quais são as carnes recomendáveis, doutora? Das vermelhas, sempre oriento ou a de cabrito ou a de vaca. E sempre perguntam, mas doutora, a carne de porco, quando ela é branca, não. Quando ela está crua, qual é a cor da carne de porco? Vermelha. E ela também tem muita gordura. Tem que tirar. Isso vale com todos os derivados do porco também, que o diabético não pode comer. Esta aqui até mesmo, o próprio Deus já... Sim, já orienta que não pode se nada de comer carne de porco. nada de carne de porco. É Então, bíblico. até cientificamente, para quem é diabético, é bom evitar a carne de porco. Certo. De preferência as carnes brancas, ou peixe, ou frango, por exemplo, e ovos. Quando for comer as aves, tem que tirar toda a pele e manter os grelhados ou cozidos. Nada de fritos. Ok. Nada de fritos. Então, o diabético tem aí uma vida normal. Não quero Normal. dizer que deixa de comer De tudo como Muitas realmente proibições. sim. Não. Pode comer o normal, mas com equilíbrio, né? Não quer dizer que tem que comer aquela montanha de prato que alguém disse que faz uma sombra. Não pode. Tudo em pequenas quantidades. Ok? A doutora Arlete, como dissemos, é nutricionista, chamada ouvinte. Queremos recordar para si que esta questão é muito importante. Este assunto é mesmo muito sério. E porque o programa Vida Plena tem esta orientação, este teor. Procuramos sempre cuidar da sua saúde em 3D. Quando falamos de saúde em 3D, são 3 dimensões. A sua saúde física, mental e também espiritual. E abordamos ontem, no programa de ontem, falamos sobre os 8 remédios naturais. E o estimado ouvinte está a notar que ainda estamos a falar sobre este assunto. E aqui o princípio, não é que acaba permanecendo, é a temperança. A temperança, não exagerar, não exceder. E a doutora Arlete está aqui a esclarecer muito bem. E já viu também alguns ouvintes perguntam, posso ou não comer ovo? A doutora já disse aqui que pode sim, não está proibido. Pode Não está comer ovo. proibido. Mas cuidado, né? Normalmente as Sim. pessoas sempre perguntam, quantos ovos eu posso comer? A quantidade. Aplicamos sempre o mesmo princípio. Sim, a quantidade. Um ovo por dia, Um ovo por 2, dia.
no máximo por dia está ok. Não podemos exagerar aí a quantidade de ovos. Outra coisa que pode sim incluir também na dieta diabética, para além do feijão, pode comer ervilha, grão de bico, lentilhas. As sementes também são importantes, por exemplo, linhaça tem fibra, chia, quinoa. Alimentos ricos em fibras que controlam o açúcar. O paciente tem que saber fibras. Os integrais, as verduras, as sementes têm fibras e conseguimos controlar aí a glicemia. Muitos perguntam, doutora, eu posso comer jinguba com mandioca assada, banana pão assada ou batata doce? O que é muito fácil de encontrar nas ruas. Sim, por exemplo, que mata a fome, rápido. Exato. Banana com jinguba torrada, enfim. Lamento informar também que não pode. Proibido. Não pode. Pode comer somente só o bombom assado, não o frito. Ok. Pode comer somente a banana assada ou a mandioca, mas fazer essa combinação da jinguba, porque a jinguba ela torrou, já virou uma gordura um pouquinho mais saturada. Então, para quem é diabético, para controlar a gordura, não pode combinar a gordura, mas o açúcar que é da mandioca pode alterar sim a glicemia. Então, tem que ter bastante cuidado quando for comer a banana pão ou a mandioca. Se for a jinguba, vão perguntar, tá, então, posso ou não comer a jinguba? Pode, mas a jinguba cozida, a fresquinha, não a crua. E a mandioca pode ser crua, também me perguntam sempre. Certo. A mandioca crua, ela não é bem nutritiva, de preferência cozida. E quando for cozinhar a mandioca, coloque sempre um fiozinho de óleo para melhor absorvermos o nutriente da mandioca. Então fica aí a dica importante quando forem comer a mandioca, não comam crua, porque é a famosa que chama a famosa recarga, né? Lá eu na já ia rua. falar sobre isso, doutora. Os ditos carregador ou recarga. E há muitos que consomem. Olha, a mandioca não recarga. O que recarga é a batata doce com a jinguba. Fica aí a dica. Fica a dica até para as vendedeiras, não é? Sim, para verem essa questão. Sim. A verdadeira recarga é a jinguba e não em si a mandioca. Muito então, bom, muito bom. Esse é um outro assunto que podemos tratar em outro fórum. Certeza, mas ficou a dica, né? Que não recarrega. Eu só quero aqui frisar algo que... Uma citação de Ellen White que diz que me chamou muita atenção sobre o que nós comemos. Ela diz o seguinte, no livro de Ciência Bom Viver, a página 126, que diz o seguinte: as vítimas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia gravar morto devido à má cozinha, morto por maus tratos infligido ao estômago. Vê só, tem muita gente, né? Já perdi muitos pacientes por morrerem mesmo com diabetes. Yeah. E isso tocou-me bastante quando eu li essa citação, porque estamos a morrer mesmo por causa da cozinha. É a alimentação, doutora. É a alimentação. Sim, a alimentação errada que nós mulheres, principalmente, que preparamos para os nossos familiares, temos que ter bastante cuidado, né? Porque o alimento pode ser o nosso remédio e também pode ser o nosso veneno. Pois é, doutora. Pode nos matar. Eu gostaria que a doutora deixasse já recomendações, não ainda final, né? Temos ainda algum tempo, se bem que estamos a caminhar já quase para o final, mas algumas recomendações que são importantes porque se chegarmos até esse ponto de ter diabetes, doutora, quais são os cuidados, recomendações mesmo aqui do tipo alimentares para o nosso estimado ouvinte, para não se chegar até esse extremo de diabetes, desta doença? Olha, vou começar de novo o equilíbrio, né? Muito bom. Temos que ter equilíbrio quando formos escolher o que comer, né? Na compra do alimento, pensar sempre no que é mais saudável. Nunca pensar no que é mais gostoso, né? Porque nós colocamos sempre primeiro o amor ao alimento à frente e esquecemos a saúde. Então é importante que olhemos primeiro a saúde e esquecer o amor.
Porque sabemos que alimentos gordurosos são mais saborosos, é mais crocante, né? E pensamos sempre em comprar em primeiro lugar. Só que não estamos a levar saúde à nossa casa, mas sim doença. Então, quero passar a orientação aqui a todo mundo que primeiro temos que escolher com paciência os alimentos mais saudáveis. Evitar fazer misturas dos carboidratos, que nós gostamos muito. Por exemplo, um almoço de final de semana que quase toda a família angolana gosta é Aquela reunião familiar. Isso, é um calulu, né? Sim. E o calulu, ele é constituído por feijão de palma, o funs e também outro molho com óleo de palma. Vê só como é que fica o nosso prato, totalmente amarelo, sem nutriente nenhum. Apenas nos alimentamos, mas não nos nutrimos. Então, temos que levar em consideração, quando formos cozinhar, né? É o que a Ellen White citou aqui, Certo. ter esse equilíbrio, não fazer essas misturas. Porque consumindo isso sempre, lá no futuro teremos sim... Vamos colher, teremos estamos a diabetes. plantar. Ontem a Frantana estava a conversar comigo, ela disse, doutora, eu gosto muito de açúcar. E eu lhe disse, você é uma candidata para ter diabetes no futuro, se não reduzir a quantidade Ela de está açúcar. está a ouvir, doutora. Estou a falar de propósito. Isso Atenção, vale Frantana para... pode ser o estimado ouvinte que está em casa. Sim, Note sim. que eu também conheço muita gente que tem este hábito. De açúcar em grandes quantidades, quantidades. quando vai adoçar um chá Certo. ou um sumo, por exemplo. Nós gostamos muito de comer frutas em grandes quantidades, né? Vamos pensar a época de manga. As pessoas sentam e comem aquela bacia cheia de manga, né? Ah, não, é fruta, é saudável. Pode Mesmo ser sendo natural, a quantidade. Daí voltamos ao princípio temperança. Sempre temperança. Então temos que ter cuidado mesmo até com as frutas. Tive pacientes que só comiam bastante frutas e são diabéticos. Então até frutas, principalmente de manhã sim, pode comer uma fruta em jejum, mas não pode comer 3, 4 frutas ao mesmo tempo, em grandes quantidades, porque as frutas também têm açúcar. Então tem que ter bastante cuidado para evitar ter diabetes. Gordura, as frituras, né? Batata frita, frango frito, peixe frito. Aumenta o peso. A obesidade também é uma doença e desencadeia hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então também tem que ter bastante cuidado com relação às gorduras. Pequenas quantidades. O litro de óleo tem que fazer um mês em casa. Não uma semana. Sim, não uma semana. Outra coisa que também eu vejo muito algumas pessoas abusarem é do azeite, né? Embora sendo um óleo saudável, mas é gordura. Também tem que ter bastante cuidado, pequenas quantidades sempre. E quando for usar o azeite, nada de refogar, porque ele perde todas as propriedades ali no fogo, em 100 graus Celsius. Então é sempre bom adicionar aos alimentos, não refogar. Ficou a dica, doutora. Ficou a dica, a recomendação. Ok. Mas, doutora, nota-se que, eu pelo menos faço essa análise agora, que muitos mesmo acabam incorrendo a isso por falta de conhecimento. Eu penso que seria bom, vamos assim dizer, a cada família ter alguém, um nutricionista, por exemplo. As famílias deviam ter o hábito, não é, de ou fazerem consultas com nutricionistas para passarem orientações. Sim, porque isso aqui são conhecimentos. Olha essa situação de Ellen White, depois vou explicar. O que não muda muito o que eu aprendi na faculdade. Muito bom. Vê só, ela diz o seguinte: não deve haver grande variedade em cada refeição. Por isso, incita o excesso na alimentação e produz má digestão. E olha ainda mais que ela orienta aqui: não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. Por isso é que não é bom, após a refeição, ter como é que se diz? Uma sobremesa de frutas. Isso atrapalha bastante, porque a fruta já tem a sua caloria. E tu comeste um prato completo que também já tem a sua caloria e que também já tem açúcar. Nessa frequência,
dia após dia, ano após ano, o seu peso vai aumentando, né? Porque estás a comer duas calorias aí ao mesmo tempo. É errado também para quem come um doce, por exemplo, um pudim logo após a refeição, Ok. porque atrapalha bastante. Vê que a orientação já vem de longa data. E cientificamente também explica-se isso. Certo. Então, o nosso ouvinte tem que ter bastante cuidado quando for comer. Sempre separar a sua alimentação. Quando é o arroz com feijão, com um peixe, uma salada, somente até aí. E as frutas vai colocado nos intervalos. Por isso é que naquele horário das 16 horas nós sentimos bastante fome. É para lanchar. Não é para repetir o que comeu ao almoço. Gostamos muito de repetir. Isso vale também para o pequeno almoço. Muitos pacientes gostam de fazer o pequeno almoço funs, arroz. E não só também pacientes diabéticos. Está errado. Podemos sim fazer o pequeno almoço como um rei, almoçar como uma princesa e jantar como um mendigo, mas não já como um pedreiro logo de manhã, um funs. Está errado. Não pode. Né? Aí onde começam as doenças, porque começamos com uma caloria muito grande ao longo do dia. Por isso é que o diabético tem que começar com um pãozinho pequeno. Não pode ser em grandes quantidades para controlar bem aí o seu açúcar no sangue. Muito bom, doutora. Okay. E aqui as recomendações são mesmo boas e por isso fiz menção que seria bom chamar o ouvinte. Penso que pode, a doutora Arlete, ela de certeza está disponível, doutora Arlete, para consultas, não é? Pode aqui, doutora, deixar ficar o seu contacto, porque possivelmente há ouvintes que poderão contactá-la, enfim, gostei, ouvi o programa e seria bom ter esse contacto aqui, doutora. Bem, o meu número é o 924 41 86 89. Esse é o meu número da Unitel. Tem que passar também da Movicel? É o 991 63 9925. Deixa-me só confirmar para não ter que passar o número errado, porque é um número que dificilmente uso. Mas a doutora está disponível, de certeza, já dissemos, a doutora Arlete Lupace é nutricionista e como já vimos aqui, é importante que o estimado ouvinte possa ter um nutricionista para então lhe orientar, porque não basta só, porque também tudo bem, ouviu o programa, acompanhou aqui, já sabe a temperança, mas poderá incorrer a um erro se não fazer bem as combinações. Então essas combinações, é necessário alguém que tenha conhecimentos na área para então ajudá-lo, para instruí-lo como deve então fazer essas combinações, que tipo de alimento, em que momento pode ou não comer ou diferentes tipos de refeições. Porque cada indivíduo é indivíduo, cada um tem o seu peso, né? Eu falei aqui de uma forma geral, mas quando o paciente vai ao meu consultório eu tenho que pesar, ver o IMC e quantas calorias esse paciente tem que comer por dia. Né? Eu falei de uma forma mais abrangente. No consultório é mais individual. Certo. Quantas colheres vai comer, quanto de carne vai comer. Então é importante, sim, sempre contactar o nutricionista para poder orientar melhor. Okay? O meu Movicel é o 991 63 9925. Então tá aí, quem tiver dúvidas, marcar uma consulta, pode ligar e assim podemos conversar individualmente. Muito bem, o estimado ouvinte vai ter muito mais conhecimento, além do que já foram aqui passados. Doutora Arlete, é o momento para deixar então aqui saudações aí para seus pacientes e não só, aqueles conhecidos. Aproveite esse momento para saudações. Olha, vou deixar saudações para uma amiga, colega que ligou há pouco tempo. Eu pedi para ela ouvir a Sônia. Muito bom. Josi. Saudações para ela. Quero mandar saudações aqui à minha igreja de Talatona, a todos os membros, especialmente às professoras de escola sabatina infantil, porque eu sou professora dos primários. Saudações para a Aline, para a Beatriz, Finés, a tia Sara, a Gleice, saudações para todas elas. Ao meu esposo, que também está a ouvir, o senhor Ezequiel, o pai, aos filhos, minha mãe, meu pai, a todo mundo. Mando saudações. Então, saudações passadas aqui, doutora Arlete. Muito obrigado pela presença. Saiba que é um prazer recebê-la aqui. Igualmente. E hoje foi realmente um consultório.
Amém. Também estamos assim a caminhar para o final do nosso programa. A doutora Arlete Lupassa é nutricionista e hoje aqui falamos sobre a dieta saudável para diabéticos. E a grande pergunta que permaneceu aqui até o final do programa é: o que um diabético deve comer? O que comer? Ficaram as recomendações. E assim, caro ouvinte, foi um prazer imenso e obrigado por estar aí, pela sua fiel companhia e pela sua audiência. Nós de certeza voltamos amanhã com mais um número deste programa Vida Plena. Esteve a coordenar a Ana Miguel, a técnica é de João Salgueiro, pacientemente. Produção de Domingos Chiquete com assistência de Frantana Hot e apresentou para si com muito prazer o seu amigo e companheiro Adélito da Silva. Bom dia, bom dia. Mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena.